Olá, meus amigos, continuando a nossa jurisprudência 2223, acordo homologado e impugnação. Então, mais uma notícia de 2023 retirado do site do TST. Temos aqui, ó, alegação de prejuízos não é suficiente para anular acordo homologado em ação trabalhista. Para a SDI 2, não anular. A anulação exige a comprovação de vício ou fraude. Então, saiu meio errado aqui, ó. A anulação exige a comprovação de vício ou fraude. Por que SDI 2? Porque, ó, foi ajuizada a ação rescisória e a SDI 2 do TST tem competência para rescisória, mandado de segurança. Então, olha o que acontece: o camarada fez um acordo, eu ajuizei uma ação em face do estratégia, chegamos a uma composição, a um acordo, e depois eu entendi que eu tive prejuízo com esse acordo, quero anular. Não, quero rescindir de forma nenhuma. Tem que ter algum vício, tem que ter fraude, tem que ter algo que autorize o ajuizamento da ação rescisória. A gente vai lembrar, até com base numa súmula do TST, que a única forma de nós anularmos um acordo, de nós rescindirmos um acordo já homologado, é através da ação rescisória. Só que para ajuizar a ação rescisória, você tem que ter um motivo prescrito no artigo 966 do CPC. Então você tem que encontrar alguma situação. E nessas hipóteses, geralmente, o fundamento para você ajuizar a ação rescisória é o quê? Fraude, dolo, coação, algum defeito do ato jurídico. Geralmente essa que é a situação. Não é simplesmente alegar, não, houve um prejuízo, me arrependi, não era isso que eu achava, nada disso. Então, ó, vamos aqui, qual é a redação que a gente tem? Ó, maio de 2023, então a subseção 2, a SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou a ação pela qual o motorista pretendia anular um acordo homologado com a primeira classe Transportes Limitada, uma microempresa do Rio Verde, Goiás, alegando que teria sofrido prejuízos com a decisão. Segundo o colegiado, o acordo homologado judicialmente só pode ser rescindido quando ficar comprovado que houve vício de vontade, não bastando o arrependimento. Porque eu me arrependi, porque não era isso que eu pensava, porque me prejudicou. Meu amigo, tivesse pensado duas vezes, não tivesse feito o acordo. O arrependimento não é um vício de vontade que autoriza, não é nem um vício, né? De vontade não vai autorizar o ajuizamento da ação rescisória. Ó, o acordo havia sido homologado na reclamação trabalhista ajuizada pelo motorista contra a empresa. Após o esgotamento das possibilidades de recurso, ele apresentou uma ação rescisória, alegando que havia sido coagido pela empresa que indicara a advogada, as pessoas dispensadas e o valor do cálculo a ser liquidado. Em sua defesa, a primeira classe sustentou que as alegações eram fruto de inconformismo pessoal, ó, simplesmente se arrependeu, houve o arrependimento. Arrependimento, como nós já falamos, não gera a possibilidade de você desconstituir um acordo, principalmente porque fez o acordo, homologou, o processo é extinto com resolução do mérito e transita em julgado. Então, aquela decisão de homologação do acordo transita em julgado naquele momento, no dia da homologação. Por isso que não cabe recurso. Por isso que a primeira regra que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte, ó, houve um acordo homologado, como impugnar? Recurso que não vai ser. Por quê? Porque eu tenho a irrecorribilidade pelas partes. As partes não podem recorrer, 832 da CLT. As partes não podem recorrer, elas não têm interesse recursal. Fora o seguinte, que para elas transita em julgado de imediato. Se transitou em julgado, fechou a via recursal. E a gente sempre vai pensar o seguinte,
Houve a homologação do acordo pretendido pelas partes? Houve. Então não existe interesse em recorrer. Você vai recorrer para dizer que não era para homologar aquilo que você pediu? Não faz sentido. Você não foi sucumbente, você não teve prejuízo. Essa que é a ideia, ok? Mas o 832 da CLT, apesar de dizer que não cabe recurso pelas partes, afirma a possibilidade de interposição de recurso pela União. A União pode interpor recurso da sentença que homologa o acordo? Pode. Qual que é o interesse da União? Contribuição previdenciária. A União é credora do INSS, contribuição previdenciária. Então a União pode entender que aquele recurso, que aquele acordo, ele feriu os créditos previdenciários, aumentou sem nenhuma medida, sem nenhuma razoabilidade, as parcelas sobre as quais não incide INSS, e aí violou o direito de crédito da União. Então você tinha, por exemplo, um pedido de dano moral na inicial. O pedido de dano moral na inicial correspondia a 10% do pedido total. Agora, no acordo, você vem e paga 90% de dano moral? Pô, não faz sentido. Por que você está pagando grande parte de dano moral? Porque sobre dano moral não incide INSS. Você não quer pagar depois do INSS. Mas aí vem a União e pode recorrer. Parte não pode, União pode. A única forma da parte desconstituir o acordo vem agora. Que é a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória. A única forma que nós temos de desconstituir o acordo homologado, súmula 259 do TST, é ajuizamento de ação rescisória. Então, sentença homologou o acordo, transitou em julgado para nós dois. A única forma, um dos dois, ajuizar a ação rescisória, súmula 259 do TST. Não é ação anulatória, tá? Que seria lá no processo civil. Não é ação anulatória, é ação rescisória. Com base nessa súmula, não adianta trazer esse tipo de discussão para a questão objetiva, é ação rescisória mesmo. Ok, galera? Se é ação rescisória, tem que ser no prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Então, eu tenho 2 anos a contar do trânsito em julgado para ajuizar a ação rescisória. Esse é um prazo de decadência, vamos sempre lembrar dele, é um prazo de decadência. Se é um prazo de decadência, não suspende e não interrompe, ok? Só que, como eu falei para vocês, para ajuizar a ação rescisória, eu tenho que encontrar alguma hipótese de cabimento. Então, geralmente, a hipótese de cabimento é vício de vontade. Então, você tem dolo, coação, simulação, então aqueles vícios de vontade para você ajuizar a ação. E o que acontece aqui em relação ao ajuizamento da rescisória? A interpretação ela é restritiva. Então, eu tenho a interpretação restritiva nas hipóteses de cabimento. Eu não vou ampliá-las, não. Eu vou interpretar sempre restringindo, pensando o seguinte: o legislador colocou no 966 do CPC todas as hipóteses de cabimento. Se não está lá, é porque o legislador não quis. Essa que é a ideia. Um exemplo do que eu estou falando. No 966, o inciso 2º, está falando que eu posso ajuizar a ação rescisória na hipótese de impedimento do juiz. Está lá impedimento. Aí suspeição. Não, suspeição não está lá. Se não está lá, o legislador não quis, não cabe. No mesmo inciso 2º, está falando de incompetência absoluta. Está falando ali de incompetência absoluta. Incompetência relativa não está escrito, não cabe. Ok? Essa que é a ideia, por isso que a interpretação ela é restritiva.
Tá bom? Agora, pessoal, temos duas notícias, uma na sequência da outra, ó, sobre honorários de sucumbência. Por quê? Honorários de sucumbência foi um dos temas mais cobrados de 2017 até hoje, 2023 e 2024, 2025 vão cobrar normalmente. Então, dos assuntos inseridos pela reforma trabalhista, um dos mais importantes, honorários de sucumbência, artigo 791A da CLT. Nós vamos ver vários detalhes que já foram cobrados em prova. Então, olha o que acontece. Primeiro ponto, honorário de sucumbência e justiça gratuita. Depois a gente vai falar de forma mais abrangente as regras do 791A da CLT na próxima notícia. Mas vamos lá, ó. Créditos obtidos por técnica de enfermagem não serão usados para pagar honorários. Os créditos obtidos por técnica de enfermagem não serão utilizados para pagar honorários porque ela é beneficiária da justiça gratuita. Galera, beneficiário da justiça gratuita pelo Supremo não paga honorários de sucumbência. Ponto. Ah, mas se receber créditos em outro processo? Não, como o caso aqui. Essa pessoa, por exemplo, perdeu uma ação e ganhou dinheiro em outra ação. Será que eu posso pegar os créditos da outra ação para pagar? Não. Beneficiário da justiça gratuita não paga. Se você pegar dentro do 791A da CLT, você vai ver que paga, que suspende a cobrança, mas que é condenado. Não paga, não é condenado. Então, beneficiário da justiça gratuita não é condenado, não paga. Decisão do Supremo que reconheceu a inconstitucionalidade da regra. Então, vejam, ó, se a gente lê o 791A da CLT, a gente vai perceber o seguinte, que ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, vai pagar. Não. Volta para o salvo. Antes da reforma trabalhista, era assim, haverá condenação salvo. Aí trocaram por ainda. Não, volta para o salvo. Salvo beneficiário da justiça gratuita. Olha aqui a nossa notícia até um pouquinho maior, de abril de 2023. A terceira turma do TST afastou a possibilidade de utilização de créditos obtidos por uma técnica de enfermagem do hospital para o pagamento de honorários advocatícios. O colegiado levou em conta, entre outros entendimentos, a decisão do Supremo, que declarou inconstitucionais dispositivos da reforma trabalhista que permitiam a utilização de valores referentes às ações para essa finalidade. Na reclamação trabalhista, técnica de enfermagem pediu a condenação do hospital ao pagamento de diversas parcelas, como adicional de insalubridade, horas extras, indenização por dano moral. Com o deferimento apenas parcial dos pedidos, o juízo de primeiro grau determinou que ela pagasse honorários sucumbenciais em relação às parcelas indeferidas na ação. Tendo em vista que ela era beneficiária da justiça gratuita, a sentença definiu a utilização de valores obtidos no mesmo processo ou em outros para quitar o débito. O fundamento foi o artigo 790B, que fala de honorários periciais. O TRT manteve a sentença e o TST reformou. Então, ó, TST reformou as decisões anteriores e não há pagamento porque ela é beneficiária da justiça gratuita. Olha o que eu coloquei na tela para vocês. Qual foi a regra inserida pela reforma trabalhista? 791A da CLT, parágrafo 4º, falava o seguinte, que havia a condenação e que seria determinada a suspensão da cobrança. Então, pela regra inserida pela reforma trabalhista, o 791A, parágrafo 4º, dizia que o beneficiário da justiça gratuita ia ser condenado, mas haveria a suspensão da cobrança, por ele não ter, naquele momento, condições de arcar com os custos do processo, ok? E aí veio a decisão do Supremo. Olha, tem 3 pontos ali, a gente vai tomar cuidado principalmente com o último.
Então a gente começa com a ideia de que beneficiário da justiça gratuita não tem condições de arcar com os custos do processo, não vai pagar. Então o que o Supremo disse? Que não paga honorários de sucumbência. Não vai pagar honorários de sucumbência. Não vai pagar honorários periciais. Então, eu tive a isenção dos honorários de sucumbência, eu tive a isenção dos honorários periciais, ok? Mas, aqui que tem o detalhe importante, mas o beneficiário da justiça gratuita vai pagar as custas do artigo 844 da CLT. Toma cuidado com isso. Eu sou beneficiário da justiça gratuita. A audiência marcada para hoje. Faltei. O que acontece quando o reclamante falta à audiência? Arquivamento do processo, mais condenação em custas processuais. Quando o reclamante falta à audiência, a gente tem o arquivamento do processo e condenação ao pagamento de custas processuais. Ok? Beleza. O parágrafo 1º diz que eu posso trazer em 15 dias uma justificativa. Então, em 15 dias, eu posso trazer uma justificativa para aquela minha ausência. O Bruno faltou a audiência, o processo foi arquivado, condenado, eu tenho 15 dias, trago a minha justificativa e ponto. Beleza, está lá justificado. Se eu não trouxer a justificativa, mantém-se essa condenação ao pagamento de custas. Pô, mas eu sou beneficiário de justiça gratuita. Não interessa. Continua condenado 2% sobre o valor da causa. E olha um detalhe importante. O pagamento é condição, isso continua valendo, o Supremo disse. Então, o pagamento é condição para reajuizamento da ação. O pagamento é condição para o reajuizamento da ação. Faltei na audiência hoje, ela foi arquivada, extinta sem resolução do mérito, ou seja, fui condenado ao pagamento de custas, 2% do valor da causa. Eu tenho que depositar esse valor, deu R$200, eu tenho que depositar os R$200 para reajuizar a ação. Se eu ajuizo a ação novamente sem o depósito dos R$200 de custas da primeira ação, a segunda ação é extinta sem resolução do mérito também. Por que a segunda vai ser extinta sem resolução do mérito? Porque não houve o implemento desta condição. Era um requisito, era uma condição, vai ser arquivada também. Beleza? Isso se mantém, vamos tomar bastante cuidado. Agora, vamos utilizar esta notícia para falar de forma mais ampla sobre os requisitos do artigo 791A da CLT. Então, olha aqui. De novo, 791A da CLT, vamos utilizar essa notícia. Então, a balconista deve pagar honorários no mesmo percentual da empresa. Para a 7ª turma, a fixação de percentuais diferenciados com base na capacidade econômica do empregador não tem respaldo na lei. Olha o que acontece aqui, pessoal. O A ajuizou uma ação em face do B, ok? A ação foi julgada, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Foi parcialmente procedente. O pedido era de R$100 mil. Quanto que ganhou? R$80 mil. Então foi julgado parcialmente procedente. Dos R$100 mil que A queria, conseguiu 80. Aqui é a situação que nós chamamos de sucumbência parcial. Houve sucumbência parcial. O A foi sucumbente? Foi. Nos 20 mil que ele não conseguiu. Ele queria 100, conseguiu 80, ele foi sucumbente em 20 mil. Ele perdeu, não conseguiu
20 mil. O B, por sua vez, foi sucumbente em 80 mil, que foi a condenação dele, ok? Sucumbência recíproca, o que o artigo 791A da CLT fala no parágrafo 3º? O juiz vai condenar ao pagamento de honorários de sucumbência recíprocos. Ou seja, o A tem que pagar para o advogado de B, o B tem que pagar para o advogado de A, com base nessas perdas. O A vai pagar com base em 20 mil, o B vai pagar com base em 80 mil reais. Não pode compensar esses valores. Por quê? Não é o A que vai pagar para o B e o B que vai pagar para o A. Não. Não pode compensar porque o A vai pagar para o advogado de B. O B vai pagar para o advogado de A, são pessoas diferentes. Por isso que não cabe a compensação. Só que aí o que acontece? Com base nessa notícia, não faz nenhum sentido para o TST fixar percentuais diferentes. Ah, então o A vai pagar 10% de honorários, o B vai pagar 15% de honorários. Não faz nenhum sentido, tem que ser o mesmo percentual. Nós sabemos, vamos lembrar daqui a pouquinho, que o percentual é de 5 a 15%. Então o juiz ou fixa 5% para os dois, 10% para os dois, 15% para os dois, mas tem que ser igual, ok? Então, ó, bora lá. O que eu tenho? Aqui, ó, uma notícia do começo do ano, de fevereiro de 2023. A 7ª turma do TST aumentou de 5% para 15% o percentual dos honorários a serem pagos por uma balconista aos advogados da Pague Menos S.A., rede de supermercados de Vitória. Na verdade é farmácia, né? Colocaram errado. Aqui a Pague Menos é farmácia. Segundo o colegiado, a fixação da parcela em percentuais diferenciados para empregado e empregador não tem respaldo legal. Realmente, dentre os critérios que nós temos no parágrafo 1º, para o juiz fixar entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, não tem como critério capacidade econômica, se uma parte tem dinheiro, se a outra não tem, não existe. Os critérios são outros. Então, aumentou de 5% para 15%. O caso teve início na reclamação trabalhista, ajuizada pela balconista, julgado procedente apenas em parte. Com isso, tanto ela quanto a empresa foram condenadas a pagamento de honorários sucumbenciais, né, que é a parcela devida pela parte perdedora da ação, a parte ganhadora, na verdade, é o advogado da parte ganhadora. Então, como foi julgado parcialmente procedente, a balconista tem que pagar honorários para o advogado da Pague Menos e a Pague Menos tem que pagar para o advogado da balconista, mas o percentual ele tem que ser o mesmo. E aí está aqui na tela o mais importante, aquilo que você tem que saber para responder, acertar todas as questões de concurso sobre honorários. Então, olha aqui, meus amigos, vamos lá. O que acontece? A reforma trabalhista mudou o sistema de honorários de sucumbência, de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, tornando o mesmo do CPC. A vida toda, no CPC, no processo civil, nós tivemos o sistema da mera sucumbência. Passamos a adotá-lo somente em 2017. Então, a reforma trabalhista passou a adotar o sistema da mera sucumbência. O que é o sistema da mera sucumbência? Basta ter sucumbido, basta ter perdido. Para facilitar nas aulas, a gente sempre fala o seguinte, é o sistema do perdeu, pagou. Quem perde, paga. Perdeu, pagou. Por que eu vou ter que pagar? Porque você perdeu. Só por isso? Só. Não precisa de nenhum outro requisito. Antes da reforma trabalhista, nós precisávamos de outros requisitos. A parte tinha que receber até 2 salários mínimos, tinha que estar assistido pelo sindicato. Agora não. O único requisito é perdeu, pagou. Ah, recebe tantos salários mínimos? Não interessa. Tá pelo sindicato? Tá com advogado particular? Não interessa mais. Sistema da mera sucumbência, ok?
A grande pegadinha aqui é o seguinte: antes da reforma trabalhista, só o sindicato recebia. Advogado particular não recebia. O advogado particular passou a receber honorário de sucumbência depois da reforma. E o sindicato perdeu? Não, continuou recebendo. Então, a grande pegadinha aqui, ó, o sindicato continuou recebendo, os advogados particulares é que passaram a receber. Então, o sindicato continua recebendo, o advogado particular que passou a receber. Esse é um primeiro ponto. Depois, o que cai bastante também? A fazenda pública é condenada ao pagamento de honorário de sucumbência. Está lá no 791A da CLT. A fazenda pública é condenada. Cuidado para não proteger demais, ok? Condenação em reconvenção. Se for apresentada reconvenção, é como se fosse ajuizada uma nova ação. Só que a reconvenção é uma nova ação dentro do mesmo processo, como se nós ficássemos com duas ações dentro da mesma, dentro do mesmo processo. Então, se eu apresento a reconvenção, é como se eu pedisse, se eu ajuizasse uma ação contra você. Então, eu vou ter ação e reconvenção. Eu vou ter honorário de sucumbência na ação e honorário de sucumbência na reconvenção. A mesma coisa. Ok? Então, ó, inclusive o parágrafo 5º do 791 da CLT diz, ó, reconvenção vai ter honorários de sucumbência. E aqui, meus amigos, detalhe simples, mas cai bastante. O percentual. Por que apesar de ser simples, o percentual é tão importante? Porque a gente que está lidando com concurso sabe que as bancas adoram tentar confundir processo civil com processo de trabalho. Trazer uma regra de processo civil para vocês na prova de processo de trabalho, para ver se vocês se embananam, se vocês pisam na casca de banana e caem. Mas isso não vai acontecer, obviamente. Lá no processo civil, os honorários são de 10 a 20. Então, no processo civil, você tem de 10 a 20%. Aqui não, 5 a 15%. Muitas questões vocês eliminam só com base no percentual. Porque eles vão colocar 10 a 15, eles vão colocar 5 a 20, eles vão mudando 10 a 20, não, 5 a 15%. Tá, e quais são os critérios que são utilizados para você fixar entre 5 e 15? O que o juiz vai levar em consideração aqui na hora de definir? Ó, o que acontece? A gente tem tempo do processo. É um bom critério. Tempo do processo. Um processo mais rápido, ele tem honorários menores. Um processo mais demorado, honorários maiores. Complexidade, processos mais simples, honorários menores. Mais complexos, honorários maiores. O próprio trabalho desenvolvido pelo advogado vai ser analisado pelo juiz, o local do processo, se é num centro urbano, se é numa vara, numa localidade longe. Então, isso são critérios para o juiz definir de 5 a 15%. Tá bom? Justiça gratuita nem vou falar, porque nós já falamos no anterior. Beleza, pessoal? Outro ponto importante, outra súmula importante para a gente, súmula 383 do TST, que vai falar de regularização da representação em grau recursal. Então, vamos ver agora, com base na súmula 383, se é possível, como que faz para regularizar a representação em grau recursal. A ideia aqui, basicamente, é a seguinte: eu fui contratado para interpor um recurso num processo. Eu não fui o advogado desde o início. Não. Saiu a sentença, me contrataram para fazer o recurso. Eu interpus o recurso. Depois que eu interpus o recurso, eu não tenho procuração. Eu não tinha procuração, esqueci de juntar a procuração. Eu quero saber o seguinte, ó, eu tenho uma irregularidade. Se eu não tenho procuração da parte, eu não podia interpor recurso, tá? Então eu tenho essa irregularidade. Podemos regularizar esse problema em grau recursal ou já era?
Depois de ter interposto o recurso, dá para regularizar, juntar a procuração ou já era? O que a súmula 383 do TST vai falar para a gente? Aí vamos aqui com base nessa questão aqui do TST. Então, ó, o que eu tenho aqui, ó, jornalista não consegue prazo para regularizar a atuação de advogado. Ih, não conseguiu regularizar. E aí o que acontece? Quando você não consegue regularizar, o seu recurso ele é inadmitido. Eu não posso manter um recurso por um advogado que não tem procuração, que não foi possível regularizar. Por que não foi possível regularizar? A situação não se enquadrava nas previsões do CPC, nas situações excepcionais. Você vai lembrar o seguinte, regularizar é excepcional. Então, eu só posso, em situações excepcionais, regularizar e não era a hipótese prevista no CPC. Vamos dar uma lida aqui, vamos chegar a essa conclusão, o que aconteceu. Então, ó, lá de janeiro deste ano, subseção 1 do TST rejeitou o pedido de uma jornalista de São Paulo de prazo para regularizar a situação do seu advogado, que ao interpor recurso não tinha procuração. Esse sempre é o problema, ok? Segundo o colegiado, não se tratava de irregularidade em procuração ou subestabelecimento já existente no processo, mas de ausência desses documentos. Nessas circunstâncias, é indevida a concessão de prazo para sanar o problema. Então, o que acontece? Uma coisa é, interpus o recurso, não tinha procuração. Vixe Maria. Tá. Ou então, interpus o recurso, tinha procuração, mas a procuração tinha algum defeito. Ou então, eu juntei o subestabelecimento, só tinha algum defeito. Ó. A jornalista tentou reformar esse entendimento com recurso de revista ao TST, mas a 8ª turma constatou a irregularidade na representação e não apreciou o apelo. Isso porque o advogado que havia assinado a petição no dia 17/2 não tinha poderes para atuar em juízo em nome dela, e somente 3 dias depois requereu a juntada do subestabelecimento. Para a 8ª turma, o caso não se enquadra nas hipóteses de urgência previstas no 104 do CPC. Essa que é a questão aqui. O artigo 104 do CPC diz que em situações urgentes você pode interpor o recurso e juntar a procuração depois, ou subestabelecimento depois. Então, nas situações urgentes, garantem ao advogado prazo para regularizar a representação e também não havia mandato tácito, como nós vamos falar. Ok, galera? Então, vamos lá. Primeira situação, eu preciso de hipóteses urgentes ou ter um mandato tácito. Então, a súmula 383 diz o seguinte, ó, Bruno, você não precisa juntar procuração expressa, escrita, se você tiver mandato tácito. O mandato tácito, lembra, que é aquele criado na ata de audiência. É aquele criado na ata de audiência. Ok? Então, ó, se você compareceu na ata de audiência, se você compareceu na audiência e o seu nome, o nome do advogado foi incluído na ata, você tem mandato tácito, você pode interpor recurso. Interpor recurso não é nada excepcional, nada especial. Interpor recurso é algo normal e o portador de mandato tácito, que tem poderes gerais para o processo, pode interpor. Ok? Então, se a gente pega a súmula, olha o que acontece. Vamos dar uma lida na súmula para vocês. É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração, juntado até o momento de interposição, salvo mandato
tácito. Então, se você assinou o recurso e não tem procuração, não se admite isso, salvo o mandato tácito. Em caráter excepcional, qual é a hipótese excepcional? O artigo 104 do CPC, que estava na notícia. Então, em caráter excepcional, artigo 104 do CPC, admite-se que o advogado exiba a procuração no prazo de 5 dias após a interposição, prorrogável por mais 5 dias mediante despacho do juiz. Se não juntar, o ato será ineficaz, a gente não vai conhecer do recurso. Vamos lá. Artigo 104 do CPC, situações urgentes, para evitar preclusão, prescrição e decadência. Então, eu só posso regularizar se for uma hipótese do 104 do CPC, atos urgentes. Atos urgentes para evitar prescrição, preclusão e decadência. Eu não tinha como pegar procuração da parte. Eu não tinha aqui como pegar a procuração da parte para interpor e acabar o prazo. Então eu vou lá correndo, faço o quê? Interponho o meu recurso. E nos termos da súmula, regularizo juntando depois. Qual é o prazo? 5 dias, que pode ser prorrogado por mais 5 dias. Okay? Então, prazo de 5 dias, prorroga por mais 5 dias e resolve o problema. Não juntou, inadmissão do recurso. Não juntou, o seu recurso vai ser inadmitido, não vai passar no juízo de admissibilidade, porque a representação é um dos pressupostos, ok? Agora, dentro da súmula 383, tem um outro prazo só de 5 dias, sem prorrogação. Então, primeiro, essa primeira situação de ato urgente é 5 mais 5. O inciso segundo fala de 5 dias numa outra hipótese. Se eu tenho problema na procuração ou no subestabelecimento que está no processo, o juiz vai me intimar para em 5 dias regularizar. E não tem prorrogação, só 5 dias. Então a súmula traz essa segunda hipótese no seu inciso segundo. Tenho procuração, tenho subestabelecimento, mas tem um problema. Então o que eu faço? 5 dias para regularizar. Ok? Essa que é a ideia aqui. Tá bom, pessoal? Então, ó, fechamos mais uma notícia. Vamos de depósito recursal, complementação do depósito recursal. Falei para vocês que depósito é importante, recurso, pressuposto de admissibilidade, sempre vai ter problema aqui e cai muito em prova. E é óbvio que eu coloquei esta notícia porque ela está atrelada a uma OJ que cai muito em prova. Então, complementação do depósito recursal, OJ 140 da SDI 1 do TST, cai bastante em prova, sempre importante para a gente. Então, olha aqui, meus amigos, ó, recurso de microempresa é rejeitado por falta de complementação do depósito recursal. A empresa teria que recolher a quantia faltante para chegar ao valor da condenação. É possível complementar? Sim. É direito da parte que errou complementar. Então, com base na OJ 140 da SDI 1 do TST, a gente já começa trazendo isso daqui. É direito da parte que errou, que depositou a menor, complementar, regularizar a situação para o preparo estar perfeito e o recurso ser admitido, tá bom? Essa aqui é a ideia aqui. Agora, vamos lá, a gente está falando de complementação. Ah, rapaz, esqueci de pagar as custas. Já era.
Esqueci do depósito recursal, já era. Ah, eu paguei custa, só que paguei errado um valor inferior, complementa. Eu fiz o depósito recursal, mas errei valor inferior, complementa. Ok? Essa aqui é a ideia. Olha aqui o texto. Novembro do ano passado. A quinta turma do TST rejeitou o exame de um recurso de revista da empresa tal, microempresa, que não havia recolhido o valor necessário a título de depósito recursal. Ela deveria ter complementado o valor recolhido na interposição do recurso, mas não fez. A empresa foi condenada pela primeira vara do trabalho de Coronel Fabriciano ao pagamento de diversas parcelas a um porteiro. O TRT, ao julgar o recurso ordinário, excluiu parte da condenação e negou seguimento ao recurso de vista por entender que a empresa não havia preenchido o requisito legal relativo ao depósito recursal obrigatório. Então, olha o que acontece aqui, pessoal. Regra da OJ 140 e instrução normativa 39. Essa OJ diz o seguinte: o juiz deve, é obrigação dele, intimar a parte para complementação. É por isso que eu falei que é direito da parte que errou complementar. O juiz, tô lá, fazendo o juízo de admissibilidade. Custas, R$200. Ué, mas por que R$200? Tinha fixado 400, depositou 200, tá errado. Vou inadmitir? Não. Deserção? Não. Vou intimar para ele complementar em 5 dias. Depósito recursal, mas fez depósito recursal errado. Deserção? Não. Vou intimar para, em 5 dias, complementar. Complementou, ótimo, problema resolvido. Não complementou, obviamente, que a gente vai ter deserção. Ok? Então, o juiz deve intimar a parte para complementar em 5 dias. Essa complementação, pessoal, olha a pegadinha aqui, serve tanto para custas quanto para depósito recursal. Os dois podem ser complementados. Então, cuidado com as assertivas que vão falar que a complementação é só de custas, é só de depósito recursal. Não é. A complementação é de custas e é de depósito recursal. Os dois podem ser. Só que vamos lá. Lembra, falei para vocês, é complementação. A questão vai falar que ele fez o depósito, mas não pagou nada de custas. Deserção, direto, já era, não há segunda chance. Ok? Ah, pagou custas, esqueceu do depósito recursal. Já era, não tem chance, não tem segunda vez, não tem complementação. Esqueceu de algum deles, deserção direto. Fez, faltou algum valor, prazo de 5 dias, sob pena de deserção, sob pena de inadmissão do recurso. Ok? Toma cuidado com esse detalhe aqui, tá bom?